Tudo bem, pessoal? Me diz uma coisa. Você se considera uma pessoa elegante? Eu acho que depois daquele primeiro vídeo que a gente gravou sobre elegância, a gente já conseguiu ter uma noção de que elegância e dinheiro são coisas diferentes, né? Elas não são a mesma coisa. Mas me diz agora aí, você se considera realmente uma pessoa elegante? E o que que a elegância tem a ver com a autenticidade? Qual é a diferença entre ser elegante e ser uma pessoa autêntica? Ou um influencia o outro, um acompanha o outro? Eu acredito que sim. Eu acho que a autenticidade, ela anda próximo, muito próximo da elegância. Ela não garante elegância. Ah, só porque eu sou autêntica eu sou elegante. Não, né, gente? Tem muita gente autêntica que é até inconveniente, né? Usa a autenticidade de forma inconveniente. Cada um é cada um age como quiser. É, como diz, a sua própria autenticidade. Mas em algumas vezes a elegância não acompanha, não. E tá tudo bem. Mas existe também uma certa autenticidade em ser elegante. Tem uma forma que as duas conseguem caminhar juntas, que é aquela forma que a pessoa não tenta impressionar. Quando a pessoa tenta impressionar, quando ela é autêntica, tudo bem. Às vezes ela é deselegante, tudo bem, mas é autêntico. Tudo bem. Mas às vezes a pessoa tenta impressionar, sabe? O que ele, acho que vem junto com a luxúria. Ai, eu vou tentar parecer, eu vou tentar ser, se veste da forma que não gosta, se porta da forma que não gosta e perde totalmente a sua autenticidade. E às vezes até na simplicidade, aquela pessoa autêntica, aquela pessoa que é ela mesma, tem uma certa pureza ali. Então, isso acaba trazendo a elegância junto, acaba trazendo aquela sutileza, sabe? De eu sou porque sou como sou. Olha como é elegante se a gente imaginar isso, né? Alguém autêntico. Não é alguém que não cuida do que fala, fala qualquer coisa do jeito que quer, como quer, ah, porque eu sou assim e deu. Não. Não é aquela extravagância de ser autêntico, aquela extravagância de impor suas ações e seus pensamentos. Tem uma mesma forma de impor ações e os pensamentos com elegância. Eu sou o que sou porque sou e ponto. Sem precisar de ser muito, sabe? A gente consegue ter isso de uma forma sutil, mas firme também. Porque ali a gente não está pretendendo impressionar, a gente não quer causar. Acho que é muito a moda da palavra, eu estou causando. Não, a gente não quer causar. A gente quer apenas ser firme, apenas ser convicto. E eu acho que isso determina boa parte da elegância da pessoa, sabe? Ela não querer impressionar, ela não querer impor também. Aí, ai, tem que ser. Não, não tem que ser. Para mim é. Para mim é. Eu ajo assim, eu gosto assim, eu sou firme nessa atitude. Se para ti não convém, tá tudo bem, desde que não infrinja os meus limites e não atrapalhe nas minhas convicções. Até porque isso não é impor nada a ninguém. Não é porque eu tenho uma firmeza de atitude, uma firmeza de pensamento, que eu preciso impor isso às pessoas. Basta que eu tenha uma consciência. Por exemplo, eu tenho consciência de fazer o bem, consciência de tratar as pessoas com respeito, consciência do amor à natureza, aos animais. Sabe, viver consciente, viver sabendo onde eu estou, o porquê eu estou, como eu estou, o que eu quero. Essa consciência de momento. Se eu estou num jantar, eu tenho que estar presente às pessoas desse jantar, ao assunto desse jantar. Eu não posso estar aqui num jantar agora, pensando no que não sei quem falou, na fofoca do artista de não sei o quê, ou na consulta médica que eu tenho amanhã, que aí eu começo a trazer tudo pro eu, pro eu, pro eu. De certa forma, a pessoa se torna inconveniente, porque ela começa a ter só os assuntos baseados no ego, no eu. Então, se ela tiver consciente, tiver essa consciência desse ambiente, torne o ambiente agradável, aquele momento gostoso. Ah, mas eu não tô gostando de nada disso, eu odeio essas pessoas, eu tô aqui porque, sei lá, tive que vir. Aí outros 500, né? Aí fique mais calado possível que é melhor. Porque quando a gente não tá gostando de um ambiente, a gente só se mantém
e assim que possível se retira, porque quanto mais a gente falar, pior vai ser, porque transparece até a irritação. Eu tô falando de um ambiente agradável, onde você tá gostando, onde tá tudo bem, e aí você mostra elegância, elegância com os assuntos, elegância com o tratamento das pessoas, porque você tá consciente daquele ato, consciente daquele momento. Logo, você não vai precisar de aprovação, ficar pedindo aprovação para ninguém. Ai, será que eles estão gostando? Será que eles não estão gostando? Será que eu me vesti bem? Será que eu não me vesti bem? Será que o meu assunto é adequado? Poxa, se tu tiver convicção de que aquela roupa para ti era confortável no momento, que era o que tu queria vestir, tu gosta daquele estilo, tu tá prestando atenção no assunto das pessoas, tentando se igualar sem se comparar. Tu não tá entrando no assunto, por exemplo, tu pode entrar no assunto sim, porque é o assunto do grupo, claro, mas tu não vai ter a mesma opinião do outro. Por exemplo, vamos falar sobre sorvete de morango, tá? São todos falando de sorvete de morango, mas tu odeia sorvete de morango, tu não gosta de sorvete de morango. Tu não vai trocar o assunto, dizer, ah, não, não quero mais falar, agora eu quero falar de patins no parque. Não, tu vai continuar com o sorvete de morango, mas tu vai dar a tua opinião. Olha, eu tenho uma história que eu não gostei de sorvete de morango, assim, assim, assim. Para mim não é tão agradável, eu gosto mais do de baunilha, ou simplesmente optei por não tomar mais sorvete. Mas o interessante é saber como para vocês o sorvete de morango é maravilhoso. Tu vai entrar no contexto sem precisar se vender ao contexto, entendeu? Tu não vai te mudar a tua forma de pensar, a tua forma de ser ou de agir para, ai, se tornar agradável. Ai, eu quero ser legal, quero ser legal. Então todo mundo adorou porque eu. Não, isso se torna até uma pessoa chata ao longo do tempo, sabe? Porque as pessoas sentem. Elas sentem que não é aquilo ali. E por mais que alguma pessoa possa não ter uma sensibilidade tão grande, não sentir no momento ou naquela hora, possa até achar que, ah, fulano é legal, ao longo prazo se torna muito chato e cansativo. Então, eu acho que a elegância vem disso, de concordar, entender, mas não gostar. Ah, mas é um assunto bem polêmico, não tem como eu concordar com esse assunto polêmico. Assuntos polêmicos, eles são justamente por isso, polêmicos. Ah, então eu vou evitar a conversa. Não, eu acho que a gente não deve evitar assuntos polêmicos, não, porque eles já são polêmicos justamente por isso, porque eles são mal discutidos, ou não são discutidos, ou são discutidos de forma agressiva, por isso que eles são polêmicos. Então, eu acho que quando se trata de um assunto polêmico, primeiro a gente escuta, escuta bem, vê certinho, analisa a posição do outro, com todos os ouvidos e calma. Depois que a gente conseguiu pegar aquela estratégia e saber a linha de raciocínio das pessoas na mesa sobre aquilo ali, sutilmente a gente coloca a nossa opinião. Aí a gente vê, ó, foi aceitado, não, não foi, não aceitaram, mas pelo menos ouviram, houve um debate, ou não, começou a ficar um tom mais rude, um tom meio. Aí é o momento de dar a palavra, ok? Minha opinião é assim, mas tá tudo bem se ninguém concorda, ok? Tá tudo bem, eu guardo minha opinião para outro local, eu guardo minha opinião para outro momento. Eu não vou mudar minha opinião por isso. Eu não vou mudar ela e também nem vou ficar botando ela na mesa, debatendo, 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 gritando. Não. Eu vou posicionar ela e se ela não for aceitada, beleza, eu guardo ela para outro momento. E tá tudo bem. Isso eu considero elegância. Porque tu não precisa mudar tua forma de pensar, de ser ou de tudo para agradar os outros. Mas também não precisa ficar debatendo ela e explanando de tudo que é forma. Tu vai continuar sendo tu. Tu vai continuar sendo a tua opinião. Tu vai continuar tendo as tuas convicções. Sem precisar torná-las rudes. Claro, gente, vamos lembrar que nós, como humanos, de certa forma, a gente sempre vai precisar de um pouco de aprovação. Quando a gente fala, ah, não precisa de aprovação disso, não precisa daquilo, é o básico, né? A gente conseguir se desenvolver e ser firmes com nós mesmos, sem precisar o tempo inteiro, tá? Gostaram, não gostaram, querem, não querem, vou, não vou. Agora, uma certa aprovação todo mundo precisa. Se tu tem um ciclo de amizades, um ciclo de trabalho, de qualquer coisa, que ninguém te apoia em nenhum momento, e tu não tem um outro ciclo,
Tu não tem uma outra grade onde tu possa expor isso, com certeza, daqui um pouco isso começa a soterrar e começa a te sufocar. Então, às vezes, ou é hora de tu mudar de ambiente, mudar de local, que possa ser um sinal que já não se encaixa mais, que aquilo ali já não pertence ao teu novo eu. Claro, isso é muito longo, isso pode ser, a gente pode estar falando sobre evolução, sobre tudo, onde aquilo já não se encaixa mais em você. Então, sim, tá na hora de trocar. Ah, mas eu não posso trocar, é o meu trabalho. Mas arrumar outro ambiente em que você possa ser você mesmo, claro. Ou até analisar no teu íntimo se a tua opinião é realmente a correta. Porque se só tu tá errado, ou é o teu ambiente que tá errado, ou talvez seja um momento de reanálise. Porque a gente tem que analisar as coisas. A gente também não pode ser que nem pau e ferro, e não, e não, e não, e não. A gente tem que reanalisar. Por isso, muito importante primeiro ouvir a opinião dos outros, sabe? Muito importante tu ouvir, pode não concordar, mas guarda para analisar. Mas acredito que sempre em algum ambiente vai ter alguém que tenha a mesma forma de pensar. Se não tiver algo errado, tem, aí a gente tem que ir para uma outra análise. Se ninguém no mundo concorda, pouco suspeito é, né? Mas isso seria uma questão para um outro vídeo, para uma outra análise, para tudo. Agora a gente está falando da elegância desse comportamento, de se portar, de conseguir trocar ideias, de conseguir conversar, de estar nos ambientes sem precisar se moldar a eles e também não se tornar uma pessoa agressiva, perdendo a elegância por brigar por um tema, porque eu quero isso, eu quero, eu quero, eu quero, eu sou. Entendeu? É aquela pessoa sutil, aquela pessoa que vem, entra sendo ela, sai sendo ela, não muda pelo ambiente, mas também não força para que o ambiente se mude por ela. Ele vai procurar outro lugar, outra situação, vai colocar aqui, vai analisar, talvez alguém analise o ponto dele, talvez ele analise o ponto de alguém, e tudo termina de uma forma branda, de uma forma gostosa, onde a pessoa fala uma coisa que tu não concorda. Mas tu sai pensando, poxa, talvez tenha um ponto aí. Não é como ela pensa, mas alguns pontos eu tenho que concordar. Isso é uma conversa elegante. Isso é uma conversa gostosa. Então, a elegância não está só na forma de se vestir, não está só no carro que tu anda, na casa que tu mora, nos perfumes que tu usa. A elegância também está num diálogo, numa conversa, que hoje em dia poucas pessoas sabem ter. Eu fico analisando muito, como eu faço filosofia, então a gente preza muito esse diálogo, essa conversa de opiniões diferentes para chegar num contexto comum. Ah, às vezes não dá, claro, gente, nem tudo vai chegar num contexto comum. Mas a gente ganha muita informação e muita coisa ouvindo outros pontos de vista, sabe? A gente pode não mudar a opinião da gente, nem deve mudar. Se ela está convicta, não deve, a não ser que ainda tenha coisas para se moldar, né, em determinados assuntos. Mas às vezes a gente sai com uma gama maior de informações e de pensamentos. E a elegância ela tem que estar dentro disso, principalmente dentro disso, do diálogo entre as pessoas, da forma de se portar, não de como eu caminho, ou os restaurantes que eu frequento, ou as lojas que eu compro, mas e sim de uma mesa comum, não de um restaurante caríssimo, de uma conversa entre as pessoas. Sim, ser autêntico é ser elegante, sim. Não de forma brusca, grosseira, sou autêntico, sou eu. É de forma elegante. Eu sou autêntico, sou tão autêntico que posso mudar de opinião, porque mudar de opinião também faz parte da autenticidade. Porque quando tu não muda de opinião de forma nenhuma, às vezes tu comprou uma ideia, ela nem é tua. Tu pensa, ah, mas eu tenho tal ideia. Não, tu comprou. Tu foi lá, viu a ideia, gostou, comprou e se apegou nela com unhas e dentes. Agora tu não escuta mais nada, não escuta mais ninguém, não quer saber, porque tu comprou e ela é tua. Isso é chato. Elegante também é tu ter essa ideia, mas ela ser moldável. Eu tenho ela. Mas se tu me trazer outros pontos, de repente a gente faz um molde aqui e muda um pouco. Mudar de opinião também é sim e muito elegante.
E nesse vídeo eu convido vocês a debater isso comigo. A gente já gravou um vídeo anterior mostrando que elegância não é a mesma coisa que dinheiro, né? E agora a gente está falando sobre opiniões. E eu pretendo gravar um terceiro vídeo. Mas antes eu queria que vocês conversassem comigo e dissessem os pontos que vocês acham importantes na elegância. O que é ser um ser humano elegante? Olha, Aline, tu não falou de tal e tal aspecto, e isso é primordial para uma pessoa elegante. Eu já vi pessoas perderem a elegância por Y questão. Eu gostaria que vocês dividissem isso comigo para a gente debater e responder isso num terceiro vídeo sobre elegância. Porque a elegância ela é muito complexa e ela é muito difundida hoje. Ela é jogada muito como dinheiro ou como prepotência. Eu acho que é um assunto legal. A gente dizer, olha, eu já vi uma pessoa ser extremamente elegante de tal forma. Eu já vi alguém super elegante perder a classe quando fez isso. Eu tento ser elegante em tal aspecto, mas em tal eu ainda às vezes dou uma desequilibrada, porque todo mundo dá, né, gente? Eu dou o tempo todo, né? Eu sei o que é elegância, mas mesmo assim, às vezes a gente não tá elegante. A gente não tá elegante todo dia. Tem dias que o nosso humor não tá elegante. Mas então tá, eu aguardo vocês para que a gente possa gravar o próximo vídeo e consiga debater um pouquinho mais sobre essa história tão elegante que é a elegância. Ok? Beijo.